E o lance lá dessa época perdida aí? Jesus? O que pessoal, o que vocês... Tem de tudo, né? Tem gente que fala que ele foi pra Índia, ficou lá, aprendeu o budismo, inclusive, aprendeu o hinduísmo e tudo mais. Eu digo o seguinte, os evangelistas não preservaram aquilo ali porque o que importava era o ministério dele. Entendi. Então eles só mostraram o nascimento dele, a origem judaica dele, colocaram o ponto dele no templo com 12 anos, que alguns pensam que pode ser o bar mitzvah, embora o bar mitzvah seja com 13 anos, e pulou. Quem ficou preocupado em preencher essa lacuna foram os gnósticos, místicos de Alexandria, que criaram os evangelhos gnósticos, aí começaram a encher a lacuna com um monte de historietas que viraram os evangelhos gnósticos, os evangelhos apócrifos. O evangelho de Tiago, o evangelho de Tomé, o evangelho de Judas. Por exemplo, que Jesus uma vez tinha um monte de menino querendo bater nele. Aí os meninos ficaram dentro de um lugar lá, com a porta fechada, e vieram e falaram assim, adivinha o que tem lá dentro, senão a gente vai te bater. Tá. Aí Jesus falou, lá dentro tem um monte de porcos. E a ideia era abrir a porta pra sair todo mundo bater em Jesus. Quando abriu a porta, saiu todo um monte de porcos. Jesus transformou todo mundo em porco. Entendi. Sabe? O outro lá, Jesus, um dia um menino esbarrou em Jesus, Jesus pegou e matou o menino. Aí os pais do menino foram reclamar com Maria e José, Jesus pegou e deixou os dois cegos também. Essas historietas que preenchem essa lacuna, ou aquelas, assim, teorias da conspiração. Que ele foi pra Índia, ele se tornou um mestre yogi, mas que o cristianismo não quer, o Vaticano proíbe isso, os protestantes proíbem, ninguém quer que o mundo saiba disso. Mas o Jesus é estudado por ateus, agnósticos e querendo ou não, cara, sim. Ele isso aí existiu. não tem nada a ver com ser ateu ou não, cara. É uma história sensacional, cara. Uhum. Se for só pela história... Ele mudou a história. O antes e depois da humanidade, né? É uma história incrível. E a Madalena? Mary Magdalene. Sabe que eu escrevi um livro sobre Maria Madalena? Aí. Eu escrevi pela editora Planeta, Maria Madalena, Verdadeira História. A Maria Madalena é uma história incrível dela. Não vai dar tempo, que o nosso tempo já está quase esgotando aqui. Ela não foi amante de Jesus, nem esposa de Jesus. Isso foram os evangelhos apócrifos que criaram. Nem era prostituta. Nem era prostituta. Isso foi uma criação papal do V século. Papa... Nossa, agora fugiu. Lembro o nome dele. Na verdade, tudo indica que a Maria Madalena, ela foi abusada sexualmente por alguém familiar. E aí ela realmente estava numa vida de adultério, mas temos que explicar essa palavra adultério, que tem toda uma questão psicológica. Quando a mulher é abusada, ela às vezes acaba cedendo 1, 2, 3 vezes por motivos que não a tornam, quero deixar isso bem claro, uma devassa. Sabe aquelas meninas que... A gente viu o caso do João de Deus aí, por exemplo, que... Quantas meninas, né? Ele pressionava, por que você não declarou? Quantas vezes acontece um caso que quando uma declara, aí começa a aparecer outra, ela fica calada e tudo. E toda análise psicobiográfica. Psicobiografia é uma análise que você faz da história com a psicologia. A junção de áreas aí. Demais. Demonstra nela comportamentos de quem foi abusada. E ela se tornou uma discípula de Jesus. Jesus a enalteceu, deu a ela uma situação assim elevada. Por exemplo, tem uma parte na Bíblia que fala que Maria ficava prendendo aos pés de Jesus. Olha a expressão idiomática. Tanto é que Marta falou assim, Senhor, manda Maria me ajudar. E ela estava aos pés de Jesus. O que significa isso? Quando você vai na literatura judaica, no Talmud, você vê assim, feliz é o discípulo que cobre o seu corpo com a poeira dos pés do seu mestre. E tinha entre os judeus, assim, o rabino estava ensinando aqui, ele tinha os discípulos dele. E aquele discípulo principal, que tinha mais atenção, que prestava atenção, o que senta na frente, sim, que não é da galera do fundão lá, ele fala assim, fica aqui, você fica nos meus pés, porque você vai anotar tudo que eu tô falando. Então aquele discípulo é o que anotava o que o mestre falava. Paulo de Tarso é descrito como aquele que aprendia aos pés de Gamaliel. Então, quando a Bíblia fala que Maria Madalena é aquela que ficava aos pés de Jesus, ela era oficialmente uma discípula de Cristo. Numa época em que as mulheres não eram normalmente alunas de rabinos. Então, Jesus quebrou o establishment, colocando uma mulher como discípula dele. E foi a primeira vez Jesus ressuscitado. Se alguém quiser, eu vou fazer um merchanzinho aqui, viu? Pode ver lá, Maria Madalena, Verdadeira História, editora Planeta. Legal. Saiu quando esse? Saiu ano passado agora, foi em novembro, se eu não me engano. Novinho. Então, novinho. Porque o que acontece, né, até para explicar por que isso, por que cria confusão. Porque veio o famoso código da Vinci, né? Dan Brown. E ferrou toda a história, né? Para vocês deve ter sido terrível, né? E tem muita gente. Teve uma professora de Harvard, a doutora King, que ela
seguindo uma linha feminista, ela queria provar que Maria Madalena era... E aí apareceu um escrito copta para ela lá, e lá estava aparecendo que Jesus tinha Maria Madalena como sua esposa. Que até hoje não tem nenhuma prova disso também não, tá? O evangelho que fala que Jesus beijava Maria, fala assim, Jesus beijava Maria não fala onde, é o evangelho de Filipe, que é esse evangelho apócrifo do ano 250. O texto está rasurado. Aí o Dan Brown virou a lacuna. Coloca, beijava na sua boca. Aí virou a lacuna que a galera lugar, precisa. né? Também vai rasurar bem a palavra, né? Aí pode beber onde quiser. Sim. Então, mesmo nos evangelhos apócrifos, não é em conteste a ideia de que Jesus tinha um caso com Maria Madalena. Os evangelhos apócrifos não tinham isso. Eles colocam Maria numa uma união mística com Cristo no éon superior, que eu precisaria de mais tempo para explicar. Mas a doutora King, lá de Harvard, ela recebeu isso e no afã, ela publicou um artigo científico. E além de publicar, porque é um professor de Harvard, que também no mundo científico acontece isso. Às vezes, nos pareceristas ali, sabe, no peer review, o cara de Harvard, às vezes o camarada dá uma lida e passa. Claro, nem lê. Nem lê. Acontece isso. Você entendeu? Aí ela publicou o artigo. E aí começou o pessoal a cair matando. E o sensacionalismo, a National Geographic publicou Evangelho da Esposa de Jesus. Nossa. Fragmento, prova. Aí entra aquele negócio que o Sérgio falou, até da água na terra lá Sim. Né, que tem mais água na terra, né? É, isso mesmo. Então, aí, até que depois, o pessoal especializado em copta falou, aqui tá errado, esse copta tá estranho, essa gramática, não é assim que escreve em copta. Ela mesmo assim foi e publicou. Depois desmentiram que o papiro era forjado. Nossa. Era uma falsa... Aí foi uma vergonha. Mas Tiraram um artigo científico, ela se retratou. Uhum. Mas pra você ver, o sensacionalismo né? existe em todo lugar. Então, uma professora de Harvard não está isenta também de ter um equívoco assim no entusiasmo. É um perigo, eu também não vou falar que eu estou imune a ele, todos nós, você entendeu? Às vezes eu fico empolgado com uma coisa e vai um pouquinho além da evidência. Mas eu tô falando do Dan Brown, porque como fez muito sucesso... Foi, o Código da Vinci. Tem muita gente que acha que aquilo lá é tudo ficção, viu, galera? Pra vocês terem uma ideia, aquilo lá é ficção. Não é aquela história. E cheio de erro. Não, tinha mais uma outra coisa do filme que agora eu não tô lembrando. Não, porque tem um momento ali onde ele encontra lá com o outro e eles vão explicar tudo, né? Aí eles começam a explicar, porque a Maria sabe no começo, tem eu ouvi isso em Portugal, de um jornalista em Portugal. Tem algumas coisas no Dan Brown que eu não explicava até ouvir a explicação desse jornalista de Portugal. É o seguinte, o Dan Brown tem muitos erros históricos. Ele põe a fundação de Paris numa época que não é. Ele coloca a fundação lá do grupo dos Templários. Tem muitos erros históricos crassos. É como se eu chegasse aqui agora e colocasse o Padre Lamaitre no século XIX. Porque em 1801, o Padre Lamaitre, sabe, mas erros dessa categoria. A impressão que passa é que o livro foi escrito às pressas e sem uma revisão, porque mesmo sendo um romance, você tem que... Lógico, Eu posso criar um romance sobre Einstein, Lamaitre e tudo mais, mas eu não posso tirá-los dos anos 1950, 1930, naquela época ali. Você entendeu? Eu não posso tirar Einstein dessa época e botar Einstein no século XIX ou XVII. Ele nasceu, né? Não pode. Mas ele comete erros muito grandes. Aí, gente, por quê, gente? Ele coloca Mona Lisa como sendo Isis, faz uma coisa, ele pega o egípcio não diz aquilo e tal. Aí alguém lá me explicou. Que interessante que o livro do Dan Brown foi publicado nos Estados Unidos pela mesma editora que publica muitos livros católicos. A Doubleday. Entendi. Agora é estranho que uma editora que tem o maior cliente, a Igreja Católica, que escreve livros de teóloga, vai escrever um livro que vai colocar em questionamento. Se alguém me detonar aqui, eu estou apenas dizendo o que esse jornalista falou. Pode falar aqui, Tá não bom? tem problema não. Não, porque o pessoal fala, tá atacando a Igreja Católica. Não tô atacando a Igreja Católica, eu tô falando o que o livro falou que a Doubleday fez. Nessa época, estava tendo muito aqueles problemas das crianças que estavam sendo... Uhum. Sim. E o mundo estava caindo, matando em cima daquilo ali, cobrando uma postura. E o pessoal caindo matando. Então a Doubleday pegou e contratou o Dan Brown, fez aquele livro às pressas, que aí agora todo mundo que estava preocupado com aquela questão das crianças... Muda o foco, né? Muda o foco, como agora muitos cristãos conservadores começaram agora
a querer refutar o Dan Brown. E aí você usa um escândalo para abafar outro escândalo. Claro. Não posso provar isso. Eu ouvi de um jornalista em Portugal na época, mas ele foi a explicação mais lógica que eu recebi até agora, porque que uma editora, Doubleday, que publica livros religiosos de teólogos católicos, vai publicar um livro que é contra a igreja. Você tá entendendo? Então não faz sentido. Mas, não sei. Mas que realmente é uma grande... uma obra de romance mal escrita e mal pesquisada, e isso eu afirmo que é. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui no YouTube.